E aí no momento em que se fala assim, mas a subordinação, o trabalho assalariado, o trabalho subordinado, o trabalho do empregado não é o único trabalho que existe, não é o único que tem que ser tutelado, senão aí cada vez mais vai se contribuir para a informalidade, que tanto se fala. Por que tanto se fala em informalidade? Porque só tem um modelo, tu não tem um meio termo, tu não tem uma outra forma de trabalho com direitos trabalhistas e previdenciários. Bom, isso tem se discutido ao redor do mundo inteiro, não é só no Brasil. É uma questão muito difícil. A Itália já há algum tempo vem tentando trazer não digo um meio termo, mas uma ideia diferente de subordinação, que chama-se parasubordinação, que é a ideia que seria um meio termo, ou próximo de um meio termo, entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo. Um exemplo típico seria o trabalho dos profissionais liberais, seria enquadrado segundo essa corrente italiana, que é seguida no Brasil por doutrinadores bem importantes, como por exemplo o Robert Perlan, dos Carlos Amorim e Robert Perlan, trabalha muito essa questão de que a subordinação não deve ser a única forma, a única concepção. O modelo que se tem de subordinação não deve ser o único, ou seja, tem que ter outras formas de subordinação talvez mais tênues, que seria essa ideia de trabalho subordinado. Ou seja, ele defende a ideia que teria graus de subordinação e não só um grau de subordinação. E daí, de acordo com esses graus, variaria talvez os direitos trabalhistas, ou seja, teria que se ter uma gama de direitos trabalhistas diferente para modelos de trabalho diferentes. É muito complexo isso, volto a dizer, por causa de toda a formação histórica do direito do trabalho, não no nosso país, mas no mundo todo, que sempre trabalhou com a ideia de subordinação como seu elemento principal. Dentro da questão, dentro dessa questão de mudanças de paradigmas, uma outra coisa sempre importante se falar nesse momento é falar que o direito do trabalho no nosso país, e agora falando mais estritamente do nosso país, ele virou um instrumento de política de emprego. Ou seja, ele está totalmente vinculado à ideia de emprego, e não a trabalho. Nós não temos hoje um modelo de direito do trabalho, basicamente falando, mas sim um modelo de direito ao emprego, de direito de emprego, de direito de quem é empregado. Né? E empregado é apenas um tipo de trabalhador. Estou insistindo bastante nisso porque me parece que essa é a grande cruzilhada que o direito do trabalho tem, que não só refletir, mas que procurar de alguma forma mudar. Eu até tenho a impressão que de alguma maneira isso vem acontecendo, ainda que lentamente. O direito do trabalho vem caminhando por uma tendência de regular algumas profissões, ao menos de uma forma diferente, para que a gente não tenha só esse modelo de empregado. Mas isso ainda é bem lento. E o crescimento do trabalho informal, que se fala bastante, que a gente não pode deixar de falar quando se fala nessas questões, e aí a minha opinião também, o crescimento do trabalho informal ele não passa simplesmente pela retirada das normas trabalhistas. Eu não sou a favor do tudo ou nada, eu não acho que esse é o problema. O trabalho informal, porque a gente tem normas trabalhistas muito severas no país, e aí isso acaba fazendo que muitas empresas não cumpram, não contratem empregados, mas contratem pessoas de outra forma, e acaba informalizando cada vez mais a possibilidade de trabalho no país. Eu penso o seguinte: evidentemente que se tem que se criar, dentro dessa ideia de se criar novos modelos de trabalho com regulamentações, esse é o que eu defendo, no sentido de que se tenha novas formas de trabalho, mas que tenham um mínimo de direitos trabalhistas e previdenciários, né? Não só trabalhistas, mas, por exemplo, uma determinada categoria que não vai ter todos os direitos trabalhistas, mas vão ter alguns, ao menos, básicos, mínimos, e vão ter direitos previdenciários, que é um outro problema, porque o direito do trabalho ainda é muito colado ao direito previdenciário. Por quê? Porque os empregados, em geral, agora, não faz muito tempo que os autônomos são contribuintes obrigatórios da Previdência Social, até não muito tempo atrás, se eu não me engano, em agosto de 2003,
não era obrigatório, não era contribuinte obrigatório na fonte do trabalhador autônomo. Então, dentro dessa linha, a gente vê, nesse exemplo que eu acabei de dar, que de alguma maneira já está se pensando dentro dessa linha que eu estou falando, de se albergar alguns direitos a categorias que não têm hoje nenhum direito trabalhista e nenhum direito previdenciário. Ou seja, dar tudo a todos é impossível. É impossível por várias coisas que a gente já viu ao longo da história trabalhista brasileira. Ou seja, todo mundo sem empregado não dá mais. A gente já viu que não dá mais, esgotou essas possibilidades, até porque o mundo do trabalho mudou. Agora, o que a gente que estuda direito do trabalho não quer é que essas pessoas que trabalham e não são empregadas não tenham direito a nada. Que elas tenham ao menos a possibilidade de ter uma aposentadoria, de ter alguns benefícios previdenciários mínimos, quando, por exemplo, não puder trabalhar, quando tiver uma incapacidade do trabalho, quando tiver uma invalidez ou algo parecido. Que elas tenham essa tutela, como, por exemplo, está se fazendo aos trabalhadores autônomos, que agora são contribuintes obrigatórios da Previdência Social, e como a gente sabe, a Previdência Social é um seguro social. No momento em que elas são contribuintes, elas passam a ter direito a, talvez não todos que o empregado tem, mas a direitos previdenciários mínimos. Tá? E acho que o mesmo tem que se fazer em termos de direitos trabalhistas mínimos, para que a gente possa tentar uma forma, uma sugestão de se combater esse problema complexo e difícil, né, que é o trabalho informal, o crescimento do trabalho informal. Evidentemente que eu não tenho a pretensão de dar uma solução a isso, mas de pensar, de refletir algumas coisas que possam ser feitas para, se não eliminar isso, que eu acho que é possível, diminuir um pouco. Acho que se diminuísse um pouco o trabalho informal já seria uma grande contribuição. Dentro dessa linha, pessoal, um dos paradigmas que eu queria falar um pouquinho, que eu acabei não falando, é a terceirização, né? Falar um pouquinho mais de terceirização com vocês. A terceirização, o modelo que a gente tem no nosso país hoje, bom, em primeiro lugar, voltar àquilo que eu falei antes, a terceirização é uma tendência mundial, me parece uma situação que não tem mais volta, no sentido de que já veio para ficar, com os males e com as coisas boas que elas têm. Mas o que eu queria falar um pouco para vocês sobre terceirização, até como uma forma de aprofundar um desses temas todos que a gente está falando, qual é que é o modelo, qual é que é não vou nem falar do modelo, vou ser bem prático com vocês, qual é a visão dos tribunais trabalhistas, mais especificamente do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula do Judiciário Trabalhista Brasileiro, qual é a visão dele em termos de terceirização? O que pode terceirizar segundo o TST? E aqui não é opinião pessoal minha, não é nada disso. O que pode terceirizar segundo o TST? O TST basicamente divide em terceirizações lícitas e ilícitas. E aí ele faz um rol de que são terceirizações lícitas. Trabalho temporário, uma terceirização lícita. Serviço de vigilância, uma terceirização lícita. Cooperativas de trabalho, terceirização lícita. E as atividades meio, que convenhamos é um pouco de tudo isso. As atividades meio, tudo que não é atividade fim da empresa, que são atividades meio das empresas, que, por exemplo, é o serviço de limpeza, que, por exemplo, é o serviço de vigilância na maioria das empresas, que, por exemplo, é o serviço de refeições nas empresas. Essas atividades meio são atividades lícitas. Depois tem as atividades ilícitas, que são as atividades fim, ou seja, o TST. E aí o TST estabelece assim um marco divisório que é o seguinte: terceirizou a atividade fim, forma vínculo de emprego com o tomador de serviços, com o cliente. Forma vínculo de emprego com o cliente. Esse trabalho de terceirização de atividade fim. As atividades meio, e essas todas que eu falei para vocês, que são as atividades ilícitas, elas não formam um vínculo de emprego com o tomador de serviços,